Bom, então Igor Coronado, Igor Vinícius, uma troca envolvendo São Paulo e Corinthians, como em outrora já tivemos uma de Alexandre Pato e Jadson, é mais ou menos por aí. Eu quero te atualizar do que tá rolando no São Paulo, é a última, hein? É a última do São Paulo Futebol Clube, que está dando o que falar aí em meio a muitos torcedores do Tricolor. Aliás, eu quero falar também sobre Thiago Mendes, Luan e Lisiero, que fim que deu, como é que ficou a história de cada um e quem vai, de fato, ali representar o São Paulo na volância. Quem que vai conseguir jogar pelo time do Tricolor. O Ferreirinha, tá? A página nova também de atualização do caso dele. Quando que ele volta, se volta agora, se não volta. Eu acho que vale a pena falar do Ferreirinha porque é um dos nossos melhores jogadores, né? O São Paulo busca por um meia com as características, a pegada, o nível do Lucas Moura. É o que o São Paulo busca e isso é notícia e a cereja do bolo é onde o São Paulo, o Tricolor, enquanto seu patrocinador estaria disposto a bancar ali. E também, por falar nisso, São Paulo tem buscado 3 jogadores para posições pontuais e o caso do centroavante já deve estar decidido no Tricolor com o martelão batido. E tem time da Europa, olha no meu olho, dos mais endinheirados, dos mais ricos do mundo, que está bem alto, inclusive, ultimamente, que quer levar Rian Francisco. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Tô muito feliz e orgulhoso em ter você que olha nos meus olhos por aqui. Tô muito feliz mesmo. Vou falar desse vídeo tudo aqui, tô chegando nesse like aí, vamos lá, likeinho, e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui, essa que é a verdade, dá um hype no vídeo aí, um hypado, deixa o vídeo no hype, você pode fazer e deixa o like e hype o vídeo, vai ser da hora, deixa o hype aí, vou ficar muito feliz. Meus amigos, olha só, Luan, Lisiero e Thiago Mendes, o que eu tô sabendo é que nenhum dos três, nenhum dos três vai vir para o São Paulo ou ficar no São Paulo. O Lisiero descartado. O Thiago Mendes, o São Paulo teria refugado. Falou, não vou levar não, R$1 milhãozinho por mês, esse cara não. E aí o Thiago Mendes não teria reduzido a base salarial, tá taxativo ali pra ganhar R$1 milhão por mês. Até pode ser menos, mas o São Paulo não quer mais e o São Paulo comprou o Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio que inclusive já deve ficar disponível no Tricolor para pegar o Vasco agora no dia dos namorados, no Valentine's Day, no dia 12, que é o próximo jogo do São Paulo, dia dos namorados, e o São Paulo deve ter Marcos Antônio. E aí? Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio, quem joga? A 0 de jogo, sem pensar muito, Alisson e o Marcos Antônio. Será que o Pablo Maia virou banco desse time? É claro que o Pablo Maia é titular, mas ele não está encontrando o auge do seu futebol depois das contusões. E a mesma coisa se aplica para o Alisson, né? O Alisson também não está encontrando mais seu auge. Todo mundo deu uma pioradinha aí com o Zubeldia, e a verdade é que o próprio Marcos Antônio ele foi um dos que cresceu, né? Depois que o Zubeldia começou a conseguir encaixar o futebol dele no time do São Paulo, o Marcos Antônio ele foi uma das gratas surpresas quando o São Paulo mais precisou. Então não deve ter mesmo o Thiago Mendes contratado e o Lisiero nem se fala. Agora o Luan, que deu o que falar ultimamente, que o Belmonte falou que ele emagreceu 12 quilos, a última notícia que eu tenho é que o São Paulo coloca ele como moeda de troca e jogador negociável ou até dispensável. É claro que dispensa não vai ter, né? Porque tem multa rescisória do contrato e o Luan, se o São Paulo não for usar, ele pode falar, tá bom, me manda embora. E aí? E o salário? E a multa rescisória? Então ele vai querer receber. Ninguém vai embora. Ele tem contrato com o São Paulo, vai ficar até acabar de cumprir. Então o São Paulo tenta realocar, colocar ele no mercado, colocar ele numa negociação para ver se ele consegue para algum time. É muito curioso esse caso do Luan, mas é muito mesmo. O Luan, ele joia da base, chega no profissional e ganha o Paulista com o Crespo, Luan Lisiero, lembra? No Paulista com o Crespo. E o Luan, ele, quando o Rogério Ceni assume, não tem mais Luan. E, inclusive o Luan é um dos grandes pivôs das grandes brigas entre Rogério Ceni e torcida. O Rogério Ceni teve uma queda de braço que ele perdeu, que o São Paulo renova com o Luan, com a mesma diretoria aí. E aí o Luan, quando o São Paulo renova, ele manda embora o Rogério Ceni e manda embora o Luan também emprestado. Então não tinha Luan mais. Muito esquisito esse caso. Mas aí, é o terceiro vídeo de hoje. Vocês me dão um desconto aí, tá? Me dá um desconto aí. E é o terceiro vídeo, a garganta pega fogo. Ó, o Luan, ele teria emagrecido os 12 quilos e o São Paulo colocou ele pra jogar. Falou, vai jogar lá, meu, chegou a hora. Zubeldia, pode colocar. Ele teve elogios públicos do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte.
E aí, 2, 3 semanas depois, aparece uma notícia que o cara vai zarpar, que o São Paulo coloca ele como moeda de troca. É muito esquisito, cara, é muito estranho. Ele pisou na bola internamente. Precisava ter uma notícia melhor, sabe? Não, o Luan não quer mais saber de futebol. Qual que é a do Luan? Né, estamos comprando o Marcos Antônio, com todo respeito, acho que é um bom jogador, né? Olhando para Thiago Mendes, cara de 1 milhão por mês. O que o Luan faria menos hoje de primeiro volante no time do São Paulo do que Thiago Mendes ou Pablo Maia? Primeiro volante. Ou o próprio Marcos Antônio. Primeiro volante. Camisa 5. É impossível ele fazer menos. Se ele estiver em forma, jogadorzaço, mais completo que todo mundo aí. Não entendo, sinceramente não entendo. E acho que o São Paulo deveria divulgar o que é. O que tá acontecendo? Por que o Luan não joga? É o Zubeldia? É o São Paulo instituição? É o Luan? O que acontece que esse cara não joga no São Paulo? E nós temos que comprar volante do nada. Para. É uma história muito cabeluda e muito esquisita, na minha opinião. Ó, o Alan Franco, o São Paulo segue sem conseguir a renovação contratual. Fontes já dão indícios de que o São Paulo vai conseguir renovar, mas por enquanto não chegaram a um denominador comum ainda até o momento da gravação deste vídeo aqui. Renovação de Alan Franco. Não teve, por enquanto, nada, tá? O São Paulo e a renovação do Alan Franco, ele não conseguiu ainda, tá meio travado desde maio e tem alguns motivos. E um deles seria, talvez, um pedido de luvas. Valores pro Alan Franco, valores altos. Pode ser. O São Paulo, ele apostou, né? Quando ele contrata o Marcos Antônio, ele falou, vou comprar, e insiste em comprar o Juan Tressoldi, é claro que o Alan Franco falou, então dinheiro tem. Dinheiro tem, e também tinha uma questão que o São Paulo estava devendo ainda pela compra dele, inicial. Então o São Paulo deu essa mancada e segue ainda com o melhor zagueiro do seu elenco ao lado do Arboleda, sem conseguir ter a renovação. Mas isso não acho que seja problemático, acho que o torcedor são paulino tem que ficar tranquilo com relação ao Alan Franco, porque deve renovar. É a vontade do jogador, é a vontade do São Paulo, é a vontade da torcida. Difícil quando tem os 3 os sujeitos envolvidos aí não conseguir renovar, é difícil, cara. Olha só, o Ferreirinha, ele está com uma contusão que realmente é no pé esquerdo. E o que acontece com o Ferreirinha? Ele teve uma repetição de movimentos. Então essa repetição de movimentos levou o Ferreirinha a se machucar e agora ele precisa de um controle de carga. Controle de carga é tipo assim, vai descansar lá, que você não pode se machucar aqui agora. Carga. Controla a carga, para com a martelada. Então, será que é porque ele jogou muitas vezes, exageradamente, como foi naquele Paulista, por exemplo? O São Paulo, ele cansou muitos jogadores usando uma metodologia antiga, que era anterior ao rodízio de jogadores por conta de lesões. Então não sei até que ponto o Zubeldia tem que assinar essa contusão junto, acho que não, mas o Ferreirinha, segundo a última notícia que eu tive, é que ele está contundido por repetições do movimento e o pé esquerdo abriu o bico e não aguentou. Complicado de pensar isso, né? É muito esquisito, cara, é muito esquisito. Eu quero falar com vocês de 3 reforços que o São Paulo busca. Um deles é um centroavante, um outro um meia do nível do Lucas Moura e o outro é um atacante polivalente do ataque. E aí eu tenho alguns nomes que eu já vou atualizar você, porque eu tenho 2 nomes que estão dando o que falar no São Paulo enquanto reforço. O primeiro deles, eu sempre falo dele aqui porque está acontecendo e ele deve assinar com o São Paulo nos próximos dias, que é o Carlos Vinícius, centroavante que era do Fulham. A informação que eu tive para gravar esse vídeo aqui é que o São Paulo está em conversas avançadas com o Carlos Vinícius, que teria aceitado reduzir o salário para poder jogar no São Paulo. Qual salário? Se ele está desempregado. Não tem salário, mas ele queria, segundo informações anteriores, que ele queria 1 milhão por mês. O São Paulo falou, 1 milhão não pago. E ele falou, não, para jogar no São Paulo eu rebaixo. Eu abaixo o salário, eu vou mais baratinho aí, porque ele tem a vontade de jogar com o Lucas Moura. Então, dificilmente, o Carlos Vinícius não será o centroavante de São Paulo. É quase impossível, inclusive. E aí o Paris Saint-Germain, ex-time do Lionel Messi, Mbappé e Neymar, né? Ficava os 3 no ataque lá, Cavani, Di Maria, muitos caras, Ibrahimovic, muitos caras bons passaram por lá. E o que acontece? O time do Paris, ele ganhou a Champions League agora. E ele conseguiu ganhar uma Champions League colocando vários jogadores da base para jogar. Da base não, mas jovens.
jogadores de idade muito jovem. E eles conseguiram um feito histórico, que é o de ganhar uma Champions League. Então, parabéns ao Paris Saint-Germain, um dos times mais endinheirados do mundo, que é... Ele tem um dono, né? Que é aquele árabe que é bilionário, é um cara que tem ali muito poder financeiro. E o que eu tô sabendo é que o time do Paris Saint-Germain está querendo comprar Rian Francisco, que eles estão louquinhos para comprar o Rian Francisco e que eles vão vir com proposta pesada para levar o jovem talento do time do São Paulo. O São Paulo tem buscado centroavante no mercado, né? Então nós temos Caleri, temos André Silva. Aí nós temos uma possível compra do Carlos Vinícius. É claro que, somado tudo isso ao Zubeldia, o Rian Francisco perde espaço. O Rian Francisco terá pouquíssimo espaço para jogar. Dito isso, e o São Paulo abrindo a compra do Carlos Vinícius, o Rian deve estar vendido por Paris Saint-Germain já. Então é só entender e interpretar melhor agora qual que é o valor que o São Paulo irá vender o Rian Francisco. É um jogador que pode custar 150 milhões em Paris, 200, que é o que deveria custar mesmo. Se alguém pode dar essa grana pro São Paulo em troca de um jogador, é o Paris Saint-Germain. Quando o São Paulo fala em venda da equipe de base, ele tem um discursinho mais ou menos assim, ó. 10 milhões de dólares começa a conversar, de euros, começa a conversar. E por 15 vende. Matheus Alves no CSKA, o São Paulo falou 10 eu não quero. Mas eu começo a conversar. Então os caras chegariam com 15 e aí o CSKA deve levar Matheus Alves. E a mesma coisa talvez aconteça com o Rian Francisco no Paris Saint-Germain. Qual que é o negativo disso aqui? O ruim disso é que o Paris Saint-Germain pode olhar pro São Paulo e falar, ó, eu vou pagar aí 8 milhões de euros, que é o que pagaram lá o do Porto, pelo William Gomes. E o São Paulo, Belmonte, nós temos medo que ele vem do Rian Francisco com a prerrogativa de que não tinha espaço, poucos minutos jogados. Ele jogou pouquíssimos minutos. Então, como não conseguiu jogar, vou sucatear o cara e vender baratinho. E o Belmonte fez isso com o William Gomes, né? Foi mais ou menos assim a história. Então, isso é o negativo. O que é positivo é que não é só o Paris Saint-Germain que tem interesse em contar com o Rian Francisco. Quando você tem mais de um time, existe também a questão que abre para um leilão. Então é muito possível que um leilão seja feito agora por Rian Francisco, o São Paulo totalmente disposto a vender o cara, e aí ele vai comprar o Carlos Vinícius, vai continuar com o André Silva, vai ter o retorno do Caleri em breve, e aí ele venderia o Rian Francisco para quem pagar mais, e um desses caras é o Paris Saint-Germain. Aí pode ficar top, hein? Eu não quero perder o Rian Francisco de jeito nenhum. Acho que ele vai ser gigantesco no futebol europeu, sim, mas que 200 milhões que pinguem agora no cofre do São Paulo não iriam doer nada, também não iriam, não é verdade? Vamos falar do Coronado agora? Posso atualizar sobre o Coronado, Igor Coronado? Deixa eu molhar as palavras aqui, porque realmente eu tô com a garganta da Billy. Hoje eu tô mais ou menos com a gargantinha aqui. Olha só. É o seguinte, vamos lá. Eu separei aqui. O São Paulo busca por um meia estilo Lucas Moura. Esse cara é o Coronado? Não, não é. O Coronado tá com 32 anos, é banco do Corinthians, banco mesmo quando tá inteiro pra jogar, ele é banco. Então não dá pra falar que ele é titular e sofreu lesão, não, é banco. O Garro joga muito mais que ele, o Depay, que eu não vejo como meia, apesar de muitas assistências, ele é um cara que joga por ali também no ataque, né? Você tem então o Garro, que é o meia, e o outro lá que é o Carrillo, acho que é o Carrillo, que faz uma meia também, meio volante, meio meia, um pouco mais pela direita. E o Garro faz ali a criação do jogo. E o Coronado fica no banco desses caras. Então o Coronado, ele não é um cara difícil de tirar do Corinthians, né? O que surgiu nas últimas horas? Quando o São Paulo coloca o Igor Vinícius no mercado, o São Paulo fala assim, ó, não vou renovar. O São Paulo tinha que ter chamado ele para renovar agora, se ele quisesse ficar. Porque agora, meio do ano, o Igor Vinícius tem contrato até dezembro. Mas o que acontece no meio do ano, 6 meses antes de acabar o contrato? Pré-contrato. Pode assinar o pré-contrato com qualquer clube e sair de graça a qualquer momento. Depois do fim do contrato, ele sai de graça, certo? Não é a qualquer momento. Mas ele, a qualquer momento, ele pode assinar o pré-contrato com qualquer clube. E o São Paulo, quando o empresário falou, e aí, meu, você vai renovar? Você vai chamar o cara para renovar? O São Paulo falou, não vou.
pode procurar clube. Não quer dizer que ele vai embora agora, porque ele é do São Paulo até dezembro, beleza? Tá acompanhando? Ele é do São Paulo, mas o São Paulo não vai renovar. Então ele pode assinar pré-contrato. Ele ficaria no São Paulo até o fim do ano. O Coronado, saiu uma notícia no Bola VIP que torcedores aprovam a troca e que querem essa troca. Por que que o São Paulo, com o ex-jogador, tem poder de barganha? Porque ele não é ex ainda. Ele ainda tem 6 meses de contrato. Lembra o caso do Thiago Mendes, que tinha 6 meses de contrato, acho que era com o Al Hilal, eu não lembro o nome do time, acho que é o Al Hilal. E aí o São Paulo, vou assinar aqui, o Al Hilal, então paga a multa ali, 40 e poucos milhões. Era assim. Você fala, não, mas vai ficar livre daqui poucos meses. Agora é meu. É igual o Igor Vinícius. Pode assinar pré-contrato com o Corinthians, com o Real Madrid, não tem problema. Até dezembro ele é do São Paulo, a menos que alguém pague a multa rescisória. Então, se o Corinthians quiser muito o Igor Vinícius agora, ele vai ter que oferecer algo pro São Paulo. Ou dinheiro, ou um jogador em troca, e aí surge o nome do Coronado, que é predileto por muitos torcedores. Pra quem não se lembra, o Coronado foi muito ventilado aqui no São Paulo já, e o São Paulo tirou o pé porque ele é um cara caro. Ele estava ganhando, quando ele chegou no Corinthians, a bagatela de uns 2 milhões de reais por mês. Só que era uma parcela, era um valor decrescente. Primeiro porque tinha luvas, né? Então, tipo assim, quanto que é a luva? A luva é 10 milhões. Ah, coloca aí no valorzinho do salário. Aí, em vez do salário ser 1 milhão e 700, passa a ser 2 milhões, tipo isso. E vai pagar 300 por mês, que é da luva, entendeu? Então, o salário dele é decrescente. O que eu tô sabendo é que ele deve ganhar hoje na casa de 1,5 milhão para mais por mês. 1,5 milhão para mais. Então, se você pensar, mas e o Coronado? Ele viria para o São Paulo? Sim, com certeza. O Corinthians gostaria de liberar? Sim, com certeza. Mas o Coronado abre mão dos vencimentos, do dinheiro que ele tem para receber? Só para você entender. O Coronado ele tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro do ano que vem. Ou seja, em dezembro desse ano aqui, ele faz meio ano de contrato a mais, e aí tem mais um ano inteiro. Então ele tem 1 ano e 6 meses de contrato com o Corinthians. Se você fizer a conta de 1 ano e 6 meses vezes 1 milhão e 700, sei lá quanto ele ganha, 1 milhão e 800, não sei quanto ele ganha, mas põe aí 1 e 700, valor médio mais ou menos que sai nas notícias. É 1,5 milhão vezes 12 meses para dar 1 ano e mais 6, vezes 18 meses. É muita grana, 1,5 milhão vezes 18 meses. É muito dinheiro. Então ele não vai abrir mão desse salário. Para o São Paulo trazer, o Corinthians teria que pagar o que deve para ele. E o Corinthians não vai pagar, ele vai pagar parceladinha ali por mês. Então a troca Igor Vinícius no Igor Coronado, ela não faz muito sentido, a menos que o Coronado abrisse mão de ganhar uma verdadeira fortuna e falasse, não, eu quero jogar no São Paulo sim. E isso não vai acontecer. Então, é possível o Corinthians emprestar o cara pro São Paulo, ou o São Paulo pagar esse salário? Aí o São Paulo não vai querer, porque o salário é muito alto. O que pode acontecer é o Corinthians oferecer o Coronado pro São Paulo pegar por empréstimo e pagar metade. Então o São Paulo arcaria com metade, o Corinthians com outra metade, pro cara vir jogar aqui. Seria interessante, seria uma saída. Mas o Coronado, convenhamos também, ele não tem bola hoje para chegar e jogar no São Paulo como titular, caso o São Paulo seja completo. Né? Você vai olhar pro Oscar, Lucas Moura, vai falar onde que o Coronado vai jogar aqui. Se ele não joga no Corinthians, e eles não tem lá Oscar e Lucas Moura, né? Tem o Depay, tem o Garro, jogam pra caramba, jogam. Mas o São Paulo também tem os seus, que é o Oscar e Lucas. Então o Coronado viria pro São Paulo, ele é um estorvo no Corinthians, ele ganha uma fortuna no Corinthians e é banco, ele viria pro São Paulo pra ser um estorvo aqui, pra ganhar muito e ser banco. Não adianta nada. Então a história Coronado, Igor Vinícius, pode até acontecer, mas vai ter que ter muita combinação com muita gente para viabilizar um negócio que hoje eu enxergo como impraticável por ser carésimo. Beleza? Então, mas nada impede, nada muda que o São Paulo busca um meia com as características, o estilão, a bola, o preço, a moral que tem Lucas Moura. Esse é o plano do São Paulo Futebol Clube. Então deve ser Carlos Vinícius, esse meia que eu tô falando que eu não sei quem é ainda, e mais um atacante de beirada de campo que faz todas as funções com uma suposta polivalência. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Dá um hype no vídeo, compartilha aí. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!